Tudo bem? Eu sou o pastor Eliel Santos, da Primeira Igreja Batista do Feitosa, e quero compartilhar com você uma palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 4, e os últimos versos 21 e 22, a palavra do Senhor diz assim: Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: A glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada, e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. É interessante que nos nossos dias nós percebemos as dificuldades, as lutas que a Igreja de Cristo tem passado face às batalhas, às lutas e às grandes batalhas travadas do nosso dia a dia. Há uma luta declarada do reino das trevas contra a Igreja. O que fazer? Pior ainda é quando a gente percebe que a glória de Deus, a magnitude do Senhor, que deveria ser a base da igreja, glorificar o nome do Senhor, tem se afastado do povo de Deus. Esse texto que leio e que medito nesta hora com você, nos faz entender algumas lições da parte do Senhor. Primeiro, Israel estava em luta com os filisteus. Os filisteus eram os inimigos declarados de Deus daquela época. Hoje, há inimigos declarados contra a Igreja de Cristo, como a ideologia dos gêneros, por exemplo, como esse vilipêndio contra a Igreja de Cristo e contra a fé cristã. Há uma perseguição declarada de inimigos, como havia na época do povo de Israel. O que fazer então? Israel vai à guerra. Mas ir à guerra simplesmente pelo fato de ir sem preparo, sem nenhuma atitude de santificação, é perda de tempo e de batalha. E é o que o texto diz lá no início, que Israel foi à peleja contra os filisteus e na primeira batalha foi derrotado, morto 4.000 israelitas. Veja que desgraça. Então Israel percebe que lhe faltava algo. A presença da arca, a presença de Deus, que simbolizava e simboliza até os nossos dias o Cristo que habita dentro de nós, o Espírito Santo. E é então que Israel, consciente de que alcançaria intento, vitória, pega a presença de Deus, a arca, e sai à batalha. Só que acontece uma grande derrota, algo ainda maior, substancialmente falando. Porque nesta batalha, Israel perde 30.000 homens e ainda perde seus 2 sacerdotes, filhos de Eli, Hófni e Finéias. Vejam quanto prejuízo. E aí, irmãos, alguém sai daquela batalha, leva a notícia para Eli, pai daqueles 2 sacerdotes, que na mesma hora é morto, cai de uma cadeira, quebra o pescoço e morre. E não achando pouco esta derrota, a sua nora, ao saber da morte do esposo, do sogro, passa mal ao ter esse filho citado no texto, Icabode, e aí é quando recebe esta notícia, as parteiras, alguém que tira o seu filho, fala desta palavra Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. Amados, não adianta ir à peleja pensando que a presença de Deus vai fazer diferença na vida de um povo que está fora da sua presença. Há muita gente nos nossos dias vivendo a vida de qualquer jeito e pensando que vai ter vitória contra o inimigo simplesmente porque Deus vai pelejar, porque Ele é Deus, é poderoso e a minha vida não tem nada a ver, eu posso fazer o que eu quiser. O que me chama a atenção nos nossos dias, do Icabode atualizado,
é que muitas igrejas que deveriam estar unidas para batalhar contra essa ideologia de gêneros e outras mazelas demoníacas levantadas nos nossos dias, elas defendem até a bandeira do sexo depravado, do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, entre outras aberrações. E a gente percebe claramente que esse texto nunca foi tão atual, de quanto a glória de Deus tem se afastado da igreja dele, por conta dessa letargia, dessa morbidez, desse conformismo. Por isso que nesta hora, como profeta de Deus, eu convoco você, Igreja de Cristo, a descer à presença de Deus, a se humilhar, a buscar de fato a presença desse Deus grandioso e poderoso, porque a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar o nosso Brasil. Mas comecemos primeiro por nós, abrindo mão dessa frieza espiritual, desse conformismo, desse liberalismo demoníaco, desse pluralismo religioso que tem permitido que o mundo comande a igreja, quando Deus deveria comandar a igreja dele. Por isso eu convoco você, meu amigo, meu irmão, a levantar uma voz profética nessa geração, para buscar a presença do Eterno, para que a sua glória se manifeste e aniquile todo o poder do mal, toda a potestade que tem se levantado contra a igreja dele, e que nós possamos contemplar filhos sarados, crianças libertas, e o Brasil como uma família de fato que adora, teme, louva e desfruta da glória de Deus. Eu quero deixar um grande abraço para você e te convocar a essa responsabilidade. Até a próxima, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Deus nos abençoe.